vez eu vou ler a palavra do Senhor a você que está nesse momento me ouvindo. Que a palavra do Senhor sirva de exemplo para você nesse momento que esteja precisando. Hoje eu vou ler a história de Jó, um homem perseverante, como disse Deus, um homem íntegro e se desvia do mal. Que sirva para você essa lição de Jó e para mim também nas horas de aflição. Eu vou ler Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às suas casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandaram convidar suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dia, seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A palavra de Deus, ela nos diz nesse momento que Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus. Ele era um homem que ele se desviava do mal, diz a palavra do Senhor. Ele era um homem que ele fazia a vontade de Deus. Mas muitas das vezes os seus filhos, diz a palavra do Senhor que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha herança, ele tinha bens, ele era um homem muito sucedido, diz a palavra do Senhor, naquele reino ali do Oriente. E a palavra de Deus nos diz, né, que Jó, ele foi lançado à prova. Satanás, ele é astuto. Muitas das vezes nós fazemos a vontade do Senhor, nós pregamos, nós cantamos, nós evangelizamos, e muitas das vezes nós não nos preparamos para as invertidas de Satanás e seus demônios. Jó não. Jó, ele estava preparado. E muitas das vezes, né, eu e você, nós não estamos preparados. Muitas das vezes nós não estamos preparados. E diz a palavra do Senhor que cada luta, cada sofrimento, cada levante de Satanás e seus demônios, muitas das vezes você cai, irmão. Muitas das vezes você cai. Muitas das vezes você blasfema, mas Jó não. A palavra de Deus nos diz que Satanás sabia que Jó era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal, era um homem que ele fazia a vontade de Deus. E diz a palavra de Deus mais aqui no 1:6: num dia em que os filhos de Deus vieram apacentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercasse como sabe a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoar-te os seus bens e multiplicar-se na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que blasfema contra ti na tua face. Satanás, amada irmã, ele é ousado. Satanás, quando nós andamos na presença do Senhor, muitas das vezes ele vai com quem? Com o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui na terra. Ele diz: olha o teu servo, olha a tua serva. Você diz que ele é um homem de Deus, você diz que ela é uma mulher de Deus, você diz que ela ele é um jovem de Deus. Muitas das vezes nós somos lançados à prova e ele vai até Deus pedir permissão para tentar-nos, diz a palavra do Senhor. E Jó estava preparado. E muitas das vezes nós não estamos preparados, amado irmão. Vigia naquilo que você faz. Vigia quando vier as lutas. Vigia quando vier as tempestades. Vigia quando você está sendo provado. Muitas das vezes é Satanás perguntando: olha, faz isso com ele, faz isso com ela, para ver como eles vão blasfemar, para ver como eles vão cair, para ver como eles vão te negar, para ver como eles vão te deixar e voltar para o mundo. Satanás, ele é assim astuto. E diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Assim mesmo só toca Satanás em você, irmão e irmã, jovem. Se o Senhor Jesus permitiu
permitir. Então com Jó diz a palavra do Senhor, vai. E diz a palavra do Senhor que Satanás, ele tocou nos bens de Jó, ele tocou nos seus filhos, ele tocou em tudo que ele tinha, diz a palavra do Senhor. Jó foi tentado através dos seus filhos, dos seus bens, diz a palavra do Senhor. Ele perdeu todos os filhos que ele tinha, ele perdeu seus bens. A palavra de Deus nos diz que ele foi ao pó gemer, chorar, diz a palavra do Senhor. E Satanás, ele não conformado, foi de novo a Deus e disse assim: Deus, toca naquilo que ele tem para ver como ele vai te blasfemar. E ali ele tocou em seus bens, nos seus filhos, na sua saúde. Mas Jó não blasfemou contra Deus, não, irmãos. E olha que Satanás fez, retornou de novo com Deus e disse assim, ó: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele está e tem, pode somente contra ele, e não estendas a mão a Satanás. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele foi de novo, depois que tudo que ele perdeu, Satanás retornou de novo a Jó e disse, toca em tudo que ele tem, toca, tira para te ver só o que ele vai fazer. Imagina assim, ele falando para Deus. E Deus respondeu para Satanás: toque em tudo que ele tem, tu tá livre, mas só não toque na vida dele, porque ele é meu, diz a palavra do Senhor. E Satanás, irmão, só vai tocar na tua vida. Satanás, irmã, só vai tocar na tua vida. Jovem, Satanás só vai tocar na sua vida com permissão de Deus, como disse aqui Jó 12. Disse assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Olha, Satanás, tudo que Jó tem está em teu poder, só não estenda a tua mão sobre ele. Quantos servos de Deus estão se rendendo a Satanás? Quantos servos de Deus estão se rendendo às obras, às perseguições, às lutas, os levantes, as luxúrias do mundo, as riquezas, os bens, o carro, o filho? Quantos servos de Deus estão se rendendo? Muitas das vezes com medo. Nessa pandemia que passamos aí, milhares e milhares de pessoas morreram. Quantas pessoas tementes, quantas pessoas com medo, quantos servos de Deus, pessoas não servos de Deus apavorados perante essa Covid, perante essa pandemia ali. Eu lhe pergunto nesse momento: você teme a Deus como você temeu essa pandemia, com medo de morrer, com medo da sua família se acabar, com medo de pegar a doença? Você teme a Deus como você temeu essa pandemia, amados irmãos? A palavra de Deus nos diz que nós temos que temer somente a Deus, porque se nós nos escondermos mais profundo do mal, a mão de Deus ela vai nos buscar se nós estivermos errados. Quantas pessoas temendo uma pandemia? Irmãos, olha que Deus diz assim: somente não toca na vida dele, que ele é meu. Eu digo nesse momento para você: está passando por doença, confia no Senhor. Você só vai partir dessa terra se Deus permitir. Está passando por luta, por dificuldade, confia no Senhor. Está sendo caluniado, perseguido, Satanás está com fúria contra a tua vida. Não tema não, irmão, não tenha medo não. Ele não vai tocar na sua vida só se Deus permitir. Como disse para Jó, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. E a palavra do Senhor não diz: Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó, ele foi ao pó, diz a palavra do Senhor. E mais adiante diz assim: então, depois dos mensageiros, primeiro, segundo, terceiro e quarto mensageiro chegou a Jó, diz que os filhos tinham morrido, diz que tudo tinha acabado. E Jó, no 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, irmão. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filho, perdeu bem, perdeu a sua saúde, que ele pegava um caco e se raspava, doente. A sua mulher dizendo: maldiçoa-se teu Deus e morre. Só ficou ela para o quê? Para tentar Jó. Maldiçoa-se teu Deus e morre. Ele disse: nu eu vi, nu morrerei. E diz a palavra do Senhor mais adiante, que os seus amigos também querendo fazer Jó blasfemar. Diz a palavra do Senhor:
disse: Jó, né? Olha o que tu está passando, Jó. Olha a dificuldade que tu está passando, Jó. E diz a palavra do Senhor, já finalizando ali, Jó, diz assim a palavra do Senhor: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo que antes possuía. Os amigos, próprios amigos dele, dizendo: olha o que tu está passando, tá vendo o que tu está passando, Jó? Será que tu não vê ainda? Tu vai ainda continuar ainda com esse teu amor, esse teu Deus aí? E a palavra de Deus, ela nos diz, irmão, que Jó, ele só foi abençoado quando ele começou a orar pelos seus amigos, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus, irmão, restituiu a vida de Jó em todos, restituiu a vida de filhos. Diz a palavra do Senhor que deu filhos e filhas que não houve naquela época ali, mulheres mais lindas como as filhas de Jó. Restituiu a sua saúde, restituiu a sua herança, restituiu tudo que Jó tinha. Por quê? Porque ele não blasfemou contra Deus, ele confiou no Senhor. E nesse momento eu digo essa palavra para você, amado irmão, amada irmã. Se luta você está passando, confie no Senhor. Você está sendo provado para ver onde está o teu amor. Se é nos bens, se é nas heranças, se é nos teus filhos, como Jó. Ele foi, irmão, ele foi provado. E diz a palavra do Senhor, Jó foi aprovado, irmão. E você? Será que você vai ser aprovado? Você está passando por luta? Você está sendo provado, irmão, para ver se você vai ser aprovado. Jó foi aprovado. Não murmure não, não reclame não. Você pode estar perdendo bem seu, você pode estar perdendo filho, você pode estar doente, tudo isso Jó passou. Mas não reclame não, não murmure não. Continue a sua jornada de fé, continue a sua jornada com Deus, continue a sua vida espiritual. Se eu for lhe falar, amado irmão, o que eu passo era para mim desistir e recuar. Mas eu digo: Senhor, eu não vou recuar não. Eu vou continuar a tua obra, porque o Senhor cuida de mim, cuida dos meus. Faça assim, irmão. Senhor, eu não vou recuar não. Eu vou continuar contigo, porque o Senhor cuida dos meus, de mim, dos meus. E eu deixo essa palavra para você. Olha o exemplo de Jó. Continue a sua fé. Como ele disse: nu eu vim, nu morrerei. E fale essa palavra. O Senhor pode tirar tudo, mas eu vou permanecer com o Senhor. Eu posso estar passando por doenças, os meus passando por doença, por sofrimento, por perseguição, mas eu vou continuar, Jesus, porque tu és o meu Deus. E eu deixo essa palavra nesse momento para vocês.